O tema desse vídeo foi sugerido por Gui Nunes Novaes 1051. Se você quiser ver o seu comentário destacado no próximo vídeo, basta comentar abaixo sugestões de temas. Cleópatra VII. Imagine o Antigo Egito banhado pelo rio Nilo, uma faixa de terra fértil cercada por desertos vastos que isolavam o país do resto do mundo. Foi nesse cenário geográfico único que Cleópatra VII, a última faraó, usou sua astúcia para navegar pelas águas turbulentas da geopolítica mediterrânea. Nascida em 69 a.C. em Alexandria, uma cidade cosmopolita fundada por Alexandre o Grande, ela herdou um reino sob pressão romana. O Egito era o celeiro do mundo antigo, fornecendo grãos para Roma, mas Cleópatra queria independência. Ela se aliou a Júlio César em 48 a.C., quando ele chegou ao delta do Nilo perseguindo Pompeu. Essa união não só o ajudou a reconquistar o trono de seu irmão, Ptolomeu XIII, afogado no Nilo durante a Guerra Civil, mas também fortaleceu as rotas comerciais egípcias pelo mar Mediterrâneo. Com César, ela visitou Roma, exibindo o filho Cesarião como herdeiro, o que irritou os romanos e destacou a posição estratégica do Egito como ponte entre África, Ásia e Europa. Após o assassinato de César, Cleópatra se voltou para Marco Antônio, governante do Oriente Romano. Juntos, eles controlaram territórios do Levante ao Nilo, criando um bloco anti-otaviano que ameaçava o equilíbrio romano. Antônio doou terras cipriotas e fenícias ao Egito, expandindo sua influência geográfica. Mas a Batalha de Ácio em 31 a.C., nas águas gregas, selou seu destino. A frota egípcia foi destruída e Roma anexou o Egito como província. Cleópatra morreu em 30 a.C., mordida por uma áspide, símbolo do Nilo. Sua lenda geopolítica mostra como uma rainha usou diplomacia e sedução para defender um reino isolado, mas vital para o comércio global antigo. Hoje, o delta do Nilo ainda ecoa sua era, lembrando como a geografia mudou impérios. Elizabeth I. Pense na Inglaterra do século XVI, uma ilha verdejante no Atlântico Norte, cercada por mares revoltos que a protegiam e isolavam da Europa continental. Elizabeth I, coroada em 1558, transformou essa posição insular em vantagem geopolítica durante sua Era de Ouro. Filha de Henrique XIII, ela herdou um país dividido por guerras religiosas, com a Escócia ao norte e a França católica ameaçando invasões. Elizabeth consolidou o protestantismo, unificando a nação contra potências católicas como Espanha e França. Sua maior façanha geográfica foi a derrota da invencível Armada Espanhola em 1588. Felipe II, rei da Espanha, que controlava vastos territórios na Europa e Américas, enviou 130 navios para conquistar a Inglaterra, navegando pelo Canal da Mancha. Mas tempestades atlânticas e a frota inglesa, liderada por Francis Drake, afundaram a armada perto de Calais, na França. Isso não só salvou a soberania inglesa, mas elevou sua marinha à potência global, abrindo portas para explorações atlânticas. Sob Elizabeth, exploradores como Walter Raleigh fundaram colônias na América do Norte, como Roanoke, marcando o início do Império Britânico além das Ilhas Britânicas. Geopoliticamente, ela evitou casamentos estrangeiros para não ceder soberania, mantendo a Inglaterra neutra em guerras continentais, mas aliada à Holanda protestante contra a Espanha. Sua corte em Londres, coração comercial do Tâmisa, fomentou artes e ciências, enquanto fortalezas costeiras como Dover vigiavam o Estreito de Dover. Elizabeth morreu em 1603, deixando uma Inglaterra unida e expansionista, cuja geografia insular a tornou mestra dos mares. Essa rainha virgem mostrou como uma ilha pode desafiar continentes, moldando o mapa mundial com coragem e estratégia naval. Catarina a Grande. Visualize a vastidão da Rússia no século XVI, o Império Gelado estendendo-se da Europa Oriental aos Urais, com planícies intermináveis que facilitavam invasões, mas também conquistas. Catarina a Grande, que assumiu o trono em 1762 após um golpe contra o seu marido Pedro III, usou essa geografia para expandir o país como nunca. Nascida na Prússia, ela se tornou imperatriz.
e focou em modernizar a Rússia, transformando-a em potência europeia. Sua maior jogada geopolítica foram as partilhas da Polônia entre 1772, 1793 e 1795, junto com Áustria e Prússia. Isso anexou territórios ucranianos e bielorrussos, estendendo as fronteiras russas para o oeste, até o rio Bug, e incorporando milhões de súditos eslavos. Ao sul, Catarina anexou a Crimeia em 1783, após guerras russo-turcas, ganhando acesso ao Mar Negro, vital para o comércio de grãos do interior russo. Ela fundou cidades como Sebastopol e Kherson na costa, criando a província de Novorossiya, que ligava o coração russo ao Mediterrâneo via Estreito de Kerch. Reformas administrativas dividiram o império em governos provinciais, facilitando o controle sobre as estepes siberianas e o Cáucaso. Geopoliticamente, ela equilibrou alianças com a Europa Ocidental enquanto expandia para o leste, alcançando o Pacífico. Seu reinado viu a população crescer de 20 para 37 milhões, com estradas e canais conectando Moscou a São Petersburgo, no Báltico. Catarina morreu em 1796, deixando uma Rússia 2 vezes maior, cujas fronteiras moldaram a Eurásia. Essa imperatriz alemã mostrou como uma líder visionária pode redesenhar mapas continentais, virando fraquezas geográficas em forças imperiais duradouras. Hatshepsut. Contemple o Egito Antigo por volta de 1500 a.C., onde o Nilo fluía do sul para o norte, dividindo desertos que protegiam o reino, mas limitavam o comércio. Hatshepsut, uma das primeiras faraós mulheres, reinou de 1479 a 1458 a.C. e usou essa geografia para abrir rotas inéditas. Como regente de seu enteado Tutmés III, ela assumiu plenos poderes, vestindo-se como um homem em estátuas para legitimar seu rule. Sua expedição mais famosa foi a de Punt, em 1493 a.C., uma terra mítica na costa do Mar Vermelho, provavelmente a atual Somália ou Eritreia. 5 navios zarparam de Tebas, no Alto Egito, navegando pelo Golfo de Suez. Carregados de presentes para o rei de Punt, eles voltaram com mirra, ouro, ébano, leopardos vivos e árvores de incenso plantadas em jardins reais, revolucionando o comércio egípcio. Essa jornada, retratada no templo de Deir el-Bahri, em Luxor, mostrou como Hatshepsut conectou o Nilo ao Oceano Índico via rotas do incenso. Geopoliticamente, ela pacificou Núbia ao sul, extraindo ouro das minas do deserto oriental, e minerou turquesa no Sinai, fortalecendo a economia sem grandes guerras. Seu templo mortuário, esculpido na rocha de Tebas, simboliza a estabilidade que trouxe ao Vale do Nilo. Hatshepsut morreu por volta de 1458 a.C., e seu sucessor apagou suas imagens, mas sua lenda geográfica perdura. Essa rainha pioneira demonstrou como explorar mares e desertos pode enriquecer um reino ribeirinho, expandindo horizontes além das areias eternas do Egito. Boudica. Figure a Britânia romana do século I d.C., uma ilha enevoada no noroeste da Europa, com colinas suaves e rios como o Tâmisa, facilitando a expansão romana do sul para o norte. Boudica, rainha dos Icenos na atual East Anglia, liderou uma revolta épica em 60 e 61 d.C. contra a ocupação romana que explorava terras férteis para grãos e minérios. Após a morte de seu marido, Prasutago, que aliou-se a Roma deixando terras para as filhas, os romanos invadiram sua capital, Venta Icenorum, perto de Norwich. Boudica sofreu ataques e suas filhas também. Furiosa, ela uniu tribos celtas como os Trinovantes, marchando para o sul. Seu exército de 100 mil destruiu Camulodunum, Colchester, a primeira colônia romana, queimando templos e matando colonos. Depois saquearam Londinium, Londres, uma cidade comercial no Tâmisa, e Verulamium, St. Albans, arrasando 70 mil romanos. Geopoliticamente, isso abalou o controle romano na ilha, forçando o governador Suetônio Paulino a abandonar Mona. Anglesey, um centro druídico no norte de Gales. Mas na Batalha de Watling Street,
uma estrada romana entre Midlands e Londres. Os romanos, em formação cerrada, massacraram os rebeldes desorganizados. Apesar de serem superados em número, Boudica envenenou-se em 61 d.C. e sua revolta consolidou o sul britânico sob Roma, mas inspirou resistências futuras nas Highlands escocesas. Essa guerreira mostrou como a geografia insular da Britânia alimentava rebeliões tribais, desafiando o império que conectava o Mediterrâneo à neblina atlântica, o Wu Zetian. Enxergue a China da dinastia Tang no século XII, um vasto continente asiático com rios como o Yangtze e o Amarelo irrigando planícies densas, mas ameaçada por nômades do norte. O Wu Zetian, a única imperatriz reinante, governou de 690 a 705 d.C., subindo de concubina a soberana absoluta em um mundo patriarcal. Ela reformou o sistema de exames imperiais, promovendo oficiais talentosos de províncias remotas como Sichuan e Guangdong, fortalecendo a administração central de Xiangyan, a atual Xi'an, coração da Rota da Seda. Geopoliticamente, Wu expandiu fronteiras contra tibetanos e turcos, reconquistando territórios no noroeste até o lago Baikal e estabilizando o Vietnã ao sul via campanhas militares. Suas reformas agrícolas incluíram canais de irrigação no delta do Yangtze, reduzindo impostos e compilando manuais de cultivo, o que aumentou a produção de arroz em terras alagadas, sustentando uma população de 50 milhões. Ela incentivou o budismo, construindo templos em montanhas sagradas como o Taishan, integrando rotas comerciais do Himalaia à Coreia. Apesar de perseguições a rivais, Wu equilibrou alianças com a Ásia Central, trocando seda por cavalos mongóis. Abdicou em 705 d.C., mas seu legado geográfico perdura. Uma China unificada, cujos rios e montanhas foram domados para a prosperidade. Essa imperatriz visionária provou como liderar um império continental requer pulso firme, conectando desertos de Gobi a mares do sul em uma teia de poder duradoura. Isabel I de Castela. Contemple a Península Ibérica no final do século XV, dividida entre reinos cristãos no norte e o Emirado Muçulmano de Granada no sul, com montanhas da Sierra Nevada isolando territórios. Isabel I de Castela, coroada em 1474, unificou a Espanha ao casar-se com Fernando de Aragão em 1469, criando uma aliança dinástica que redesenhou o mapa europeu. Juntos completaram a Reconquista em 1492, conquistando Granada, último reduto islâmico, incorporando a costa mediterrânea e o Estreito de Gibraltar, vital para o comércio atlântico. Geopoliticamente, isso expulsou muçulmanos e judeus, homogeneizando a península e fortalecendo o catolicismo contra o Islã otomano. Isabel financiou Cristóvão Colombo, que zarpou de Palos em 1492, descobrindo as Américas e abrindo rotas transatlânticas que ligaram a Ibérica ao Caribe e México. Isso iniciou o Império Espanhol, com o ouro das Índias financiando guerras na Europa. Reformas centrais criaram uma monarquia forte, com exércitos profissionais controlando Castela, de Madrid aos Pirineus. Isabel morreu em 1504, deixando uma Espanha unida, cujas fronteiras se expandiram para oceanos. Essa rainha determinada mostrou como unir reinos fragmentados pode lançar uma nação ao centro do mundo, transformando montanhas e mares em pontes para conquistas globais. Princesa Isabel. Pense no Brasil imperial no século XIX, uma nação tropical vasta com a floresta amazônica ao norte e plantações de cana no nordeste, onde a escravidão africana sustentava a economia costeira. Princesa Isabel, filha de Dom Pedro II, atuou como regente em 1888 e assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão que escravizava 1,5 milhão de pessoas. Embora não era rainha titular, o Brasil, independente em 1822, era monarquia constitucional sem rainhas regentes plenas. Isabel é lendária como a Redentora, por esse ato geopolítico transformador. Como princesa imperial,
ela regiu 3 vezes, e em seu terceiro mandato, pressionada por abolicionistas e pela Grã-Bretanha, que bloqueava o tráfico desde 1850, sancionou a lei em 13 de maio de 1888, no Rio de Janeiro, capital atlântica. Isso integrou o Brasil ao mundo abolicionista, aliando-se ao ZEUA em 1865 e a Europa também, mas desestabilizou a elite escravocrata no interior, acelerando a proclamação da República em 1889. Geograficamente, a abolição liberou mão de obra para migrações internas, povoando o sul com imigrantes europeus e modernizando ferrovias que conectavam o litoral ao sertão. Sem indenizações aos senhores, evitou dívidas, mas gerou tensões regionais. Isabel exilou-se em 1889, morrendo em 1921 na França. Mas sua ação redesenhou o mapa social brasileiro, de uma sociedade escravista para uma nação republicana diversa. Essa princesa visionária, em um país sem rainhas, ganhou status lendário por libertar um continente, mostrando como um decreto pode alterar fronteiras humanas em terras imensas.